Quando a gente fala de reforma tributária, ai, de novo esse assunto, Thaís. Calma, não é exatamente isso. Quando a gente fala de reforma tributária, existe a discussão que se trava no parlamento, existe a discussão que se trava no meio empresarial, existem as pressões, os lobbies, as reivindicações, muitas delas justas, diga-se de passagem, mas existe também aquilo que acontece fora dos holofotes, que acontece mais no mundo jurídico ou naquele mundo que não é tão exposto à discussão de uma reforma formal, como aquela que é enviada via projeto de lei ao Congresso Nacional. E nós tivemos já, no início do governo Lula III, dois bons exemplos dessa situação. O primeiro exemplo foi ontem, numa decisão do Superior Tribunal de Justiça que altera o que estava sendo praticado até agora na tributação de empresas. Isso aqui afeta principalmente o setor agropecuário, ou a produção agrícola brasileira, mas que estava sendo aplicada em relação a benefícios fiscais concedidos pelos estados. Qual que é o imbróglio aqui? Muitos estados têm e podem fazer isso. Dentro do Pacto Federativo, o estado tem a possibilidade de definir qual é a sua tributação de ICMS, por exemplo. Muitos estados ofereceram benefícios fiscais para vários setores. O que estava acontecendo como consequência disso? Tributos federais estavam sendo calculados com base nessa base de cálculo encurtada, já que havia um benefício fiscal estadual em cima. Ontem, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, disse que não, que isso não é correto e que agora isenções estaduais não devem, de alguma forma, contaminar o cálculo dos impostos federais. Foi uma vitória do governo federal e especialmente do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem dito a todo mundo o seguinte: estamos procurando fontes de receitas, sem que a gente tenha que passar pelo desgaste de aumentar formalmente a carga tributária. Porque se você procura mais fontes de receita, é claro que é um aumento na carga. A diferença é por onde vai ser o aumento. É via tribunal, é via Congresso, é corte de isenção, que aí às vezes pode ser feito por decreto depois para ser homologado pelo Congresso Nacional. Essa aqui é uma decisão nas contas do governo que pode trazer até 90 bi. 90 bi, é muito dinheiro que vai entrar nos cofres públicos, caso isso aqui siga dessa forma mesmo. Por que caso siga? Porque como tudo no Brasil e nessa confusão que a gente tem, jurídica, tributária, de tribunal em cima de tribunal, existe o Supremo Tribunal Federal. E ontem, um ministro do Supremo disse que não, que isso aqui não vale dessa forma, que o Superior Tribunal de Justiça definiu e que sim vai ter que passar pelo plenário do Supremo. Isso também já era calculado pelo governo federal, que aposta numa vitória no plenário do Supremo, como tem acontecido nas últimas vezes, pelo placar básico de 9-2. Esse tem sido o placar 9. Placar básico de assuntos que interessam ao governo Lula no Supremo Tribunal Federal. Essa decisão aqui, é claro, ainda vai ser tomada. Quando eu digo que esse aqui é um campo diferente da briga tributária, eu me refiro também, por exemplo, àquilo que aconteceu no comecinho do governo Lula, quando a União decidiu que o critério de desempate em julgamentos tributários no CARF deveria ser sempre pró-União e não pró-requerente, como era até o momento. Essa foi uma mudança que aconteceu durante o governo Jair Bolsonaro. Antes o critério era sempre pró-União, depois passou a ser pró-empresa, que contestava a cobrança dos tributos, e agora volta a ser pró-União. Essa é a malha da guerra tributária que acontece debaixo dos holofotes, não com o foco dos holofotes. O foco dos holofotes é para aquilo que é formal, aquilo que é no Congresso. Mas isso aqui é muito relevante, porque envolve recursos num vulto bem significativo e a discussão é menos aberta, porque é uma discussão que envolve menos pessoas e são assuntos intrincados que às vezes passam até batidos. Mas não passam batidos à Receita Federal e ao governo federal que quer arrecadar mais.